A paz do Senhor Jesus, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bíblia e Vida. A Bíblia não é apenas para ser lida, ela é para ser vivida. E hoje nós temos uma edição muito especial. Nós vamos falar sobre a Páscoa. E para falar sobre a Páscoa, eu vou ler um texto um pouco diferente. Eu vou ler lá em Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5, o verso de número 10. Vai falar assim, ó: E os filhos de Israel acamparam em Gilgal e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, ao entardecer, nas planícies de Jericó. Nas planícies de Jericó. Então, o 11 também vai falar: E eles comeram do velho grão da terra na manhã seguinte à Páscoa, pães asmos e semente de mostarda neste mesmo dia. Então, o que eu quero dizer com isso, meus queridos? Nós sabemos, e se você não sabe, está sabendo agora, que Páscoa não tem nada a ver com chocolate. A Páscoa não tem nada a ver com o coelho da Páscoa. Inclusive, coelho da Páscoa nem ovo ele bota. Mas, é claro que hoje, no mundo atual, nós temos na Páscoa uma alegria de muitas pessoas, para começar porque temos feriado na sexta-feira, se junta sábado e domingo, então feriado prolongado, as pessoas aproveitam para conversar, para se reunir com seus familiares, para viajar para um lugar um pouco mais distante, ou para receber familiares que estão vindo de uma outra localidade também. Então, nós temos diversas situações, diversas festas, encontros, troca de chocolate entre as pessoas, e isso não é errado, isso não é um problema, isso não tem, de forma alguma, isso é alguma coisa que você não pode fazer. Não vou chegar aqui e falar: olha, você está errado em dar chocolates para o seu filho na Páscoa, seja crente. Pelo contrário, nessa semana minha esposa estava lá em casa junto com meu filho fazendo os ovos de Páscoa ali para as crianças da nossa família. Mas o importante é que nós saibamos, entendamos o significado desse feriado, porque isso faz muito sentido para nós. E nós sabemos que a Páscoa tem a ver com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, sua ressurreição, a salvação que veio através disso. Mas eu venho levar um ponto aqui para vocês. Se esse é o significado da Páscoa, se a Páscoa tem a ver com o Cordeiro de Deus, por que em Josué está falando que eles celebravam a Páscoa? Se Jesus Cristo encarnado, né, ele só foi nascer lá no Novo Testamento, muitos anos depois. Lá a história só vai nos mostrar o nascimento e a vida de Jesus Cristo, lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu estou falando aqui de Josué, mas nós temos a Páscoa sendo comemorada em outros tempos aqui da Bíblia. Inclusive eu deixei separado alguns. Olha só que interessante. Chegou a ter alguns momentos que a Páscoa parou de ser comemorada por questões que o povo se afastou das tradições. Olha só, 2 Crônicas 30 vai falar o seguinte: eles voltaram a celebrar a Páscoa depois de um período de abandono. 2 Crônicas 35, nunca se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Então, houve aqui uma interrupção entre as comemorações. Números 9, versículo 5, celebraram a Páscoa no primeiro mês, no dia 14 do mês, à tarde, no deserto de Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. E aí nós vamos chegar à origem. Por quê? Se a Páscoa tem a ver com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação que veio dessa morte, a ressurreição que veio de tudo isso, por que as pessoas comemoravam isso antes? Se Jesus não tinha morrido ainda na cruz, se Jesus encarnado ainda não existia, ele era apenas uma promessa, né, até então. Nós vamos ter que voltar lá para o Pentateuco, nós vamos ter que voltar para Êxodo. O povo de Israel estava escravizado no Egito, e aí vem Moisés e Arão. O Senhor Jesus, nosso Deus, separa os dois ali, principalmente Moisés, Arão como seu auxiliar, e vai falar com o faraó para libertar o povo. Temos as pragas, temos 9 pragas. Na 10ª praga, o Senhor Jesus, lá em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo número 12, olha só,
Êxodo 12. Eu vou até, se eu não tinha separado, mas eu vou ler aqui, ó. Êxodo 12 começa assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, olha só, este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no 10º, como eu li lá em Números, olha que interessante, no 10º dia deste mês, tomará cada homem para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais. E aí ele vai dar várias instruções. Vai vindo com várias instruções. E assim, vem lá no verso número 11. Assim comerei os vossos lombos cingidos, com vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés, e vosso cajado na mão, e comereis com pressa. É a Páscoa do Senhor, porque, vem o verso 12, eu passarei por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto o homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo, eu sou o Senhor. Então, é a partir deste momento que nós temos o início da Páscoa. É a partir de Êxodo, capítulo 12. Então, olha só que interessante. A Páscoa, na verdade, a origem do nome Páscoa, ela vem do termo passagem. E uma das regras que tínhamos aqui era a questão de matar o cordeiro e passar, olha só, o verso número 7, tomarão o sangue e colocarão nas duas ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Então, o anjo da morte passaria e não faria nenhum mal ali às casas que tivessem o sangue do cordeiro nas suas portas. Olha só, o livramento daquelas pessoas tem a ver com o sangue do cordeiro que estava na porta, uma ordem direta do nosso Deus. E isso depois eles comemoraram, olha só, de um verso 14, este dia vos será por memorial, e fareis dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações, fareis dele uma festa por ordenança eterna. Então, Deus instituiu a Páscoa e falou, depois daqui vocês vão continuar comemorando isso que aconteceu, esta libertação. E aí nós vamos pular agora lá para o Novo Testamento. Então nós temos a Páscoa instituída ali no Êxodo, na libertação do povo do Egito, tirando, se você for analisar, o povo foi retirado ali do império de Faraó. Certo? O povo foi retirado do império de Faraó através do nosso Deus. E o nosso Deus utilizou o cordeiro e o sangue daquele animal. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, lá para o livro de João, vamos lá, vamos junto comigo para o livro de João, no capítulo 1, logo no comecinho, livro de João, capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que carrega o pecado do mundo. Porque lá em Êxodo, nós temos o povo sendo liberto, temos a Páscoa sendo instituída, a passagem acontecendo, o povo sendo liberto do império de Faraó. Agora, aqui, nós temos Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, que carrega todo o pecado do mundo. E ele vem para livrar, para libertar a mim, para libertar você, para libertar a todos que crerem nele, libertar do império do pecado, do império das trevas e nos colocar no reino da sua maravilhosa luz. Glória a Deus! Olha só o significado que a Páscoa tem para nós e precisa ter esse significado. Eu separei aqui em relação ao Novo Testamento que Jesus, ele é o cumprimento. Então, no Egito, um cordeiro morreu para salvar as famílias, para salvar ali o primogênito e tirar aquele povo do Egito. Agora, na cruz, Cristo morreu para salvar toda a
humanidade. E a Páscoa hoje continua com o mesmo significado. É uma passagem. É uma passagem da morte para a vida, da culpa para o perdão, da separação que nós temos de Deus para a comunhão eterna. E é um presente, é uma salvação, é o sangue do Cordeiro que foi derramado ali na cruz e já está disponível a todos nós. Mas nós não podemos levar a Páscoa apenas como uma tradição antiga, ou pior ainda, mudar essa visão da Páscoa para apenas um momento para descansar. Graças a Deus tem feriado, vou descansar com a minha família, vou comer um chocolate aqui com meu filho. Que bom, que maravilha. Aproveite esse tempo que você tem com a sua família, aproveite esse tempo que você tem com seus filhos, com os seus pais, com os seus vizinhos, com algum parente ali que ainda não é cristão, para relembrar o verdadeiro significado deste momento. O que realmente significa a Páscoa? O que significa essa tal de passagem? Por que isso é tão importante para a minha vida? Ou, inclusive, será que eu fiz? Será que essa passagem aconteceu aqui na minha vida? Será que eu já estou coberto pelo sangue do Cordeiro? Será que o sangue do Cordeiro já limpou os meus pecados, já me resgatou do império das trevas? Será que eu estou aqui agora trabalhando para aumentar a comunhão com esse Cristo, aumentar a comunhão com esse Salvador? Que essa Páscoa, que este feriado, que estes momentos que vocês terão com a sua família sejam momentos, não desperdice momentos em família, falando sobre diversos assuntos e não tocando nenhuma vez no assunto mais importante das nossas vidas, que é Cristo. Muitas vezes nós nos reunimos, nós passamos 10, 7, 3 horas juntamente com outras pessoas. E nós falamos de diversos assuntos, não tem problema nenhum você falar sobre o clima, falar sobre o time que perdeu ali no final de semana, falar sobre a seleção brasileira, falar sobre o cabelo, o produto que eu estou comprando, sobre a comida, o churrasco, o peixe, o bacalhau, enfim. Pode ter vários assuntos, sim, mas nós não podemos esquecer que nós somos filhos de um Deus, que nós somos resgatados, que nós somos limpos pelo sangue do Cordeiro que correu lá na cruz. E isso precisa ser, sim, um assunto dentro das nossas casas, um assunto dentro das nossas famílias, um assunto para ser tratado com os nossos filhos. Não perca esta oportunidade. Não perca a oportunidade de não apenas comemorar a Páscoa, de viver a Páscoa, de não apenas ler a Bíblia às vezes, mas de viver realmente o que está sendo falado, que foi transmitido para nós. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado, que te resgata, que te salva, que te limpa, que te cura e que te ama. Então, valorize e separe um momento para melhorar, para ampliar essa comunhão com o seu Cristo, com o seu Salvador, e que essa palavra, que o Cordeiro de Deus possa também ocupar um espaço dentro, na mesa, entre a nossa família. Amém? Que Deus te abençoe.